No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês porque que eu acho que o Brooklyn Nets tomou a melhor decisão da vida trocando suas super estrelas, James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving, nesse processo de rebuild do time. Então salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seja muito bem-vindo a uma review sobre o que pode ser o Brooklyn Nets para essa temporada 23-24. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou te convidar a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Deixa o like aqui embaixo se possível para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais amantes de NBA venham fazer parte da nossa comunidade. E ao final do vídeo, se você quiser, deixa um comentário aqui sobre a sua opinião a respeito do Brooklyn Nets, beleza? Os Brooklyn Nets. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. KD, Kyrie e o Barba, com certeza juntos, manos, foram um dos melhores trios de jogadores que jogam Isolation, que joga na 1v1, 1 contra 1, que tem um dos melhores aproveitamentos da história da NBA. São 3 jogadores que estão entre os melhores jogadores de 1 contra 1 da liga atualmente, mas que infelizmente juntos no Brooklyn Nets não conseguiram trazer um título pra franquia. Por mais que na época que eles estavam juntos, não tinha nenhum tipo de analista esportivo norte-americano que não colocava esse time entre um dos melhores times da liga, dos que estavam diretamente concorrendo para título. Não tinha nenhum doido que falava que não. Mas alguns fatores acabaram atrapalhando nessa corrida até o título. Foi lesão do James Harden, foi aquele problema extra-quadra do Kyrie não querendo tomar vacina, o pé do Kevin Durant. Então, tirando muitos fatores que atrapalharam nessa caminhada do time, que investiu pesado, tentando trazer tudo possível para ter um retorno imediato da equipe, trazendo os 3 dos mais, cogitados da liga da época para poder integrar o time ao mesmo tempo, o time automaticamente já ficou totalmente diferente com ele. Só que após aqueles períodos que não deu certo a equipe, no comando do Steve Nash, acabou começando a ter conflitos, Querendo ou não, depois que não dá certo, começa aquele aponta-dedo e os problemas extra-quadra atrapalham muito. Então eu acho que com a saída dos 3, verdadeiramente o time do Brooklyn Nets ficou melhor. Dito isso, o último cara a sair foi o Kevin Durant, que causou todo aquele alvoroço na liga, Foi o Kevin Durant e o Kyrie, que o Kyrie foi pro Dallas, o Kevin Durant foi pro Suns. Aquele alvoroço atrás do Kevin Durant, pô, todos os times ligaram pro Brooklyn Nets atrás do cara, todo mundo entregando o rim pra poder trazer ele pra equipe. E o Phoenix Suns foi com o investimento mais pesado e o Brooklyn Nets fez a boa formando um elenco, ao invés de ter um jogador de referência, trouxe bons jogadores que compõem um elenco e acabou vindo uma joia no meio deles. Eu acho que até hoje os torcedores do Phoenix são tristes pelo fato de Michael Bridges ter saído do elenco, beleza? Então a gente vai conversar a respeito de todo o time do Nets a partir de agora. Começando pela única posição que me deixa um pouquinho mais com o pé atrás, que seria a posição de armador. Temos Spencer Dinwiddie para ocupar a posição de número 1, ele é um cara assim, veterano de 30 para 31 anos, já tá com um contrato expirante, ele tá no último ano de contrato, então o Brooklyn Nets vai ter que ver se renova com ele, mas tem um ponto muito positivo, por mais que ele já tenha tido seus melhores anos pra trás, Ele agora já não está mais no seu auge, não está no seu prime, digamos assim. Ele chuta 37% dos arremessos de quadra para 3 pontos, isso é um ponto muito positivo, crava 17 pontos por jogo com 6.5 assistências. Ele não é um cara que é muito bom dando assistências, mas ele tá desenvolvendo essa estatística por conta que o Brooklyn Nets realmente precisa de um armador. E por conta dele ser um cara muito experiente, ele pode ser uma peça-chave para esse time se o Brooklyn Nets decidir renovar com ele. A melhor parte disso é que ele é um cara que se sente em casa. Quando ele voltou para o Brooklyn, ele disse que a família dele falou: estamos voltando para casa, papai. Então você já deve imaginar que o cara tem uma motivação a mais para jogar em Nova York, para jogar no Brooklyn. Ele é um cara que gosta do time, já teve passagem antes de ir pro Dallas. Então, mano, é um cara muito interessante que dá para ficar de olho aí, que ele pode vir a ser uma peça importante vindo como armador do time. As estatísticas deles no geral na temporada passada foram também boas, mano. 40% de aproveitamento nos field goals de quadra, além de contribuir ainda com 3.4 rebotes, isso é bem interessante, e uma média de turnovers não muito alta, 1.8, inclusive mais baixa do que ele no mesmo ano com o Dallas, Então é um time que vai precisar de armador. Fora ele, tem outras 2 peças vindo do banco que podem ser muito interessantes, que seria o Lonnie Walker, que veio do Lakers, da sua melhor temporada, se mostrou ao mundo nos playoffs, viu que não foge da responsabilidade, cravando aqueles 15 pontos no momento mais importante que o Lakers precisava, que é um cara que joga 20 minutos de quadra e entrega 11 pontos por jogo, porém ele não tem uma característica de ser o pass first. Ele precisa desenvolver mais o jogo de armação dele, ele tem 1.1 apenas assistências por jogo, é um ponto que o time tá bem carente, então eu acho que eles poderiam dar um pouquinho mais de trabalho na parte de armação mesmo pro Lonnie Walker. Ele pode ser um cara que pode modificar muito bem essa equipe,
já que ele tem um bom aproveitamento para 3, ele tem um bom aproveitamento de quadra, cerca de 44%, com 36% para 3 pontos, então é um cara que pode vir agregar muito nesse time. E sem falar no outro, né? O cara jovem que fez até aquele trash talk com o Kevin Durant, ele tá vindo pra sua terceira temporada agora, só teve 2 temporadas com o Brooklyn, que é o Cameron Thomas. Ele é um cara que não jogou muito, jogou na sua primeira temporada 67 jogos, na segunda 57, mas se mostrou um pouco mais efetivo na saída do Kyrie, quando ele começou a ter mais tempo de quadra, né? Ele começou ali a vir com seus 16, 17 minutos, e ele teve partidas excelentes, com muita pontuação, e ele contribui com 10 pontos vindo do banco, com 38% de aproveitamento pra 3. Então é um cara que precisa dar uma melhorada na parte de assistência, só dá 1.4 assistências por jogo, é algo que o time vai ficar carente, e ele é um cara que pode vir a pontuar bem pra 3 pontos, que o time vai ficar carente nesse requisito também. Por isso que eu falo que a parte de armação ainda é o que me deixa um pouquinho com o pé atrás. O Spencer Dinwiddie, por mais que ele não esteja no seu prime mais, ele talvez seja a melhor opção do time ainda. Então vamos para os outros jogadores agora que compõem esse time. Começando pelo Nick Claxton. O Nick Claxton, ele elevou o nível da sua gameplay para outro patamar na temporada passada pelo Brooklyn Nets. Isso é, um fato. Principalmente pela sua versatilidade defensiva. Ele é um daqueles pivôs da liga que conseguem ser versáteis a ponto de marcar desde o armador, porque ele é rápido, ele é ágil, ele tem uma envergadura boa, até um pivô. Além de que, se a gente parar pra olhar os stats dele, é algo assustador, mano. O Nick Claxton contribuiu pra esse time com 12,6 pontos por jogo, 9.2 assistências, quase double-double, sem falar em 2.5 tocos. Ele tava cotado pra ser um dos melhores, pra ser eleito, né? Ele ficou entre os melhores defensores do ano, além dele ter concorrido diretamente ao prêmio de DPOY, né? O Defensive Player of the Year. Então, mano, esse cara aqui é tudo o que o garrafão do time precisa pra poder dar mais liberdade para os outros jogadores que chegaram no elenco, os jogadores mais rotativos. Sem falar que o Nick Claxton tem outra característica muito importante, ele é o cara que tem o melhor aproveitamento de arremessos da liga. Ele tem 70,5% de aproveitamento dos arremessos. É só dunk, é só pertinho do aro, bandejinha e tudo mais? É, ele só joga perto do aro, mas tem um atleticismo muito bom e pode ser um cara muito importante para a equipe. Depois dele, temos outro jogador que veio da troca do Phoenix Suns, Cameron Johnson. Esse aqui é um cara que recebeu um contrato bem grande. O Nets simplesmente ofereceu 108 milhões por 4 anos do serviço de Cameron Johnson. Porém, ele é um cara jovem, ele é um cara que tá motivado para elevar o seu nível nessa equipe. Ele tem apenas 4 temporadas de NBA, ele tem muita lenha para queimar. Entrega seus 40% de aproveitamento, 47% de field goal, com 40% para 3 pontos, beleza? Este é Cameron Thomas, na passagem dele pelo Brooklyn, com 15 pontos de média, 4 rebotes, 1.9 assistências, além de ser um excelente defensor também. Por mais que ele tenha uma contribuição ofensiva muito boa com 15 pontos de média, a contribuição defensiva dele, sendo um cara de mais de 2 metros de altura, com 1.2 roubos de bola por jogo, é o que mais impressiona e é o que mais vai dar liberdade para Michael Bridges, que é o outro cara que veio do Phoenix Suns. A gente já vai chegar no Michael Bridges, mas o Cameron Johnson, vocês têm que entender que esse contrato de 108 milhões de dólares pode parecer grande por ele não ser um cara que entrega mais de 20 pontos por jogo, mas qualquer role player, qualquer jogador de rotação que entrega muito defensivamente e tem um bom aproveitamento ofensivo, com mais de 10, 12, 15 pontos por jogo, não vai ser menos de 20 milhões de dólares por ano. Então eu acho que, querendo ou não tinha muitas opções para fazer o trabalho que o Cameron Johnson faz no Brooklyn Nets pelo valor que o Brooklyn pagou. Então, um excelente contrato que entregaram na mão dele. Outro jogador que vai estar diretamente na posição de power forward é o Dorian Finney-Smith, que não é um dos jogadores mais ofensivos, ele tem apenas 33% de média de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, mas tem aquela bolinha do corner, aquela bolinha que quando ele tá sozinho ele mata. E ele em temporadas passadas, né, que ele já é um veterano, já teve médias de 3 pontos próximas de 40%. Então ele tem capacidade de chutar muito bem do perímetro, mas ele é um cara de 2,1 metros, bem versátil, consegue defender muito bem. Ele e o Nick Claxton conseguem fazer trocas defensivas e coberturas defensivas da 1 até a posição 5. Essa é a maior virtude, na minha opinião, do Dorian Finney-Smith. Fora a bolinha de 3, ele é um cara que vem pra complementar muito bem esse time. Um cara que é muito polêmico, falado por todos aí. Ele é alvo de muitos ataques por conta do seu arremesso. Isso aí a gente não pode negar. O Ben Simmons, o jogador de pré-temporada que sempre posta treino, posta que tá matando bola de arremesso, posta que tá na academia, tá no melhor shape. Mas ele é um cara que, mano, a gente precisa que ele coloque a cabeça no lugar. Ele já teve lesões, ele já teve início de depressão, que é uma parada séria. Se negou, teve aquele problema com o 76ers, que ele se negou a jogar pra ele poder chegar no Brooklyn. O contrato dele talvez seja um dos mais problemáticos pelo valor e o quanto de tempo que ele fica dentro de quadra da liga. Mas ele é um cara que potencial ele tem, rapaziada. Não dá pra negar que com a altura que ele tem, a força que ele tem, controle de bola, a visão de jogo pra passar bola, ele pode
fortalecer muito bem esse time, vindo como power forward, vindo pra revezar com Dorian Finney-Smith, sendo uma opção secundária de ball handle, que não arremessa, mas joga no pick and roll. Mas o que ele precisa? Colocar a cabeça no lugar e a gente não ficar mais esperando tanto quanto a gente ficava nos workouts, né? Que a gente via os treinamentos dele de pré-temporada e já ficava, caraca, o Ben Simmons vai chegar, o Ben Simmons vai vir pra arremessar, ele tá treinando arremesso. E na realidade não era. A gente não pode mais esperar isso dele. A gente tem que esperar atleticismo, que ele volte com a confiança em dia, que o time tem um trabalho psicológico no Ben Simmons bem bom, né? Pra colocar ele de volta no jogo, sendo um passador, sendo um cara reboteiro, sendo um cara excelente defensivamente, que é mais um jogador deste elenco do Brooklyn Nets que consegue defender desde o DPG, desde a posição 1 até a posição 5. Ele é muito versátil, alto, forte e ainda tem habilidade de playmaking pra passar a bola e um bom controle de bola. Só precisa ser realmente um cara focado pra ele voltar ao prime dele, assim, digamos assim, que ele já teve no Philadelphia 76ers. E isso é totalmente capaz. Ele ainda ele ainda é jovem, mano. Ele ainda é muito jovem. Então dá tempo dele voltar a ser o cara que ele era, beleza? Então a gente apenas tem que torcer pelo Ben Simmons. Antes de finalizar, a gente vai citar os outros dois jogadores que integram o banco de reserva rotativamente, que é o Dennis Smith Jr. e o Royce O'Neal, né? Dois jogadores aí absurdos defensivos, que são caras que podem entrar na rotação do time com uma minutagem mais baixa, mas entregam legal em quadra, tá ligado? A gente não pode deixar de citá-los aqui. E chegamos a ele, ao Michael Bridges, mano. Não tem muito o que falar. O Michael Bridges, ele é um cara que, tipo assim, conseguiu sair da sombra do Phoenix Suns, de um jogador que jogava ao lado de Devin Booker, que jogava ao lado de Chris Paul, que era um excelente defensor, um jogador two-way, pra ser um cara de nível All-Star. Michael Bridges, atualmente, é um All-Star. Ele é um jogador que entrega muito por conta de o time dar mais confiança pra ele e mais tempo de bola na mão. Coisa que ele não tinha no Phoenix Suns. Ele tinha a autonomia, ele tinha o lugar dele. Tinha, mas ele tinha um lugar dele como terceiro jogador, como quarto jogador da equipe. Agora, ele é o top 1. Agora, ele é o cara do Brooklyn e ele se mostrou que não foge de responsabilidade nos playoffs. Ele mostrou um basquete excelente. E olha, os números não mentem, né? A gente sempre cita bastante número aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ele saiu do nosso queridíssimo Phoenix Suns com uma média de 17 pontos por jogo, 4.3 rebotes, 3.6 assistências, para saltar para 26 pontos por jogo, 4.5 rebotes e 2.7 assistências. Então, mano, ele se tornou um jogador de elite que entrega os grandes 38,2% de aproveitamento para 3 pontos com 46% de field goal, tá ligado? Aproveitamento nível All-Star, um cara que jogou os playoffs e ainda teve médias de mais de 20 pontos por jogo. Então, mano, é a peça que veio na troca do Kevin Durant que o time sonhava. Porque só tem outros 4 jogadores, assim, ao meu ver, que tem um jogo de meia distância atualmente melhor do que o Michael Bridges. Porque ele desenvolveu muito um jogo de meia distância e daí veio essa ascensão dele pra esses números astronômicos, né? Pra passar de 26 pontos por jogo, que é o jogo de meia distância. Todos os jogadores de elite têm uma meia distância apurada. Conta comigo, Kevin Durant, excelente arremessador de mid-range. Kawhi Leonard, excelente arremessador de mid-range. DeMar DeRozan, excelente arremessador de mid-range. Joel Embiid, atual MVP, excelente arremesso de meia distância. Então, mano, se o cara quer desenvolver o jogo dele, antes de arremessar para 3, ele precisa ter um aproveitamento exemplar para meia distância. E é isso que o Michael Bridges vem entregando. Ele é um dos melhores arremessadores de mid-range atualmente. Na meia distância ele tá cravando muita bola e o Brooklyn Nets tá dando essa autonomia para ele ser o primeiro cara. E agora ele tem tudo para ser um franchise player, mano. Então, dito isso, o que a gente chega ao final agora da conclusão, para não estender muito mais a análise a respeito desse time? Cara, é um time que ofensivamente tem muito a ser trabalhado, principalmente arremesso de perímetro e principalmente na questão de armação, mas que ele vem pra ser um time, um dos 5 melhores defensores dessa liga. Eu vou cravar aqui, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja falando abobrinha, mas, mano, eu cravo que o Brooklyn Nets, essa temporada, tem potencial pra ser top 5 times defensivos do ano. Um dos melhores times defensivos, porque tem todas as peças suficientes. É assustador você ver uma defesa que, ao mesmo tempo, encaixa Nick Claxton, Dorian Finney-Smith, Michael Bridges, Cameron Johnson e Spencer Dinwiddie como seu lineup principal, beleza? Além de ter as peças ainda que a gente já citou nesse vídeo aqui, vindo do banco de reservas, como Ben Simmons, Dennis Smith Jr. e Lonnie Walker, mano. Além do Cameron Thomas. Então, mano, é um time que tem muito potencial. Assim, eu, tirando o clubismo totalmente de lado, eu que sou New York Knicks, eu vejo que o time hoje, coletivo do Nets, tem um potencial gigante. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham dessa minha análise sobre as peças do Brooklyn Nets? É um time que vai precisar trabalhar um pouco mais no seu arremesso de perímetro e trabalhar um pouco bem com os armadores para eles conseguirem passar a bola bem, ser um cara que consegue enxergar a assistência também, além de pontuar, porque
bons pontuadores de armador, tem bons pontuadores como ala e tem um garrafão extremamente sólido defensivamente. Então é um time que vem com tudo. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês acham que a minha análise sobre esse time do Brooklyn Nets ser um dos melhores times de defesa com potenciais, obviamente, para esse ano está correta? Deixa aqui nos comentários, sua opinião é muito importante para esse canal, fechou? Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão, além de deixar o like que ajuda o vídeo a chegar a mais amantes de basquete. Eu vou ficando por aqui, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição, além dos meus outros canais do YouTube, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!